onde está a verdade? E aí o grego saiu, primeiramente os primeiros filósofos foram aqueles que vão entender a natureza, e o grego tem uma razão muito grande para isso, porque para ele entender aquilo que ele chama de cosmo, ou seja, cosmo no grego quer dizer arrumação, tudo organizadinho, que é contrário ao que a gente chama de caos. Então o grego via o mundo de uma forma diferente da nossa. Ele via as coisas como todas interligadas organizadamente, cosmicamente, e ao mesmo tempo ele não se preocupava muito com sentidos que a gente podia dar para a nossa vida em termos únicos. Eu vou sair daqui, eu vou para um mundo, eu vou para uma vida outra. O grego achava que as coisas aconteciam ciclicamente, ora boas, horas ruins. Ele vivia num clima, vamos dizer assim, muito tranquilo em relação aos acontecimentos, e isso fez com que, na hora de entender filosoficamente o mundo, ou seja, racionalmente, rigorosamente, não acreditando mais, mas procurando a verdade, ele conseguisse entender de uma forma um pouquinho mais organizada, ou bem mais organizada. E aí surgiram os filósofos dos quais a gente ouviu falar tanto. Sócrates foi o sujeito que, na verdade, não escreveu nada, mas ele começou a questionar. Basicamente, se a gente for pensar no qual foi a mensagem do Sócrates, ele saía pelas ruas perguntando: por que é que vocês vivem do jeito que vocês vivem? E ele descobriu, às vezes pode ser que a gente descubra também, que os gregos não sabiam porque viviam do jeito que viviam. Eles tinham uma série de normas que eles obedeciam, eles tinham uma série de valores que eles davam para as coisas, mas eles não articulavam aquilo conceitualmente, ou seja, o que é que está por trás disso? E aí surge a filosofia, aí surgem os sistemas filosóficos de Platão, Aristóteles, que vão tentar fazer o quê? O que o grego sempre gostou de fazer: ver como é que funciona esse cosmo, essa organização, para, seguindo as dicas que essa natureza organizada me dá, eu possa viver melhor. Então, para o grego, se a gente puder, eu estava conversando com a Bruna, minha ex-aluna, se a gente quisesse fazer uma aula aqui, a gente podia fazer uma aula sobre cada situação dessa que eu já falei aqui. Mas o que eu gostaria de deixar meio assim, não vou dizer resumindo o pensamento grego, a ética grega, mas existe uma forte tendência do grego a querer aprender como essa natureza organizada se equilibra, como ela se sustenta, qual o segredo dessa organização, para, através disso, criar uma vida mais organizada. E o grego, como ele não liga para um estado absoluto de coisas no início, depois ele vai ligar, ele acaba buscando sempre o meio termo. Então a ética grega é a ética do entendimento das dicas que a natureza nos dá para viver na melhor forma possível, buscando sempre o meio termo, não fazendo exageros nas nossas condutas. Depois que Sócrates, Platão e Aristóteles deram aí ao mundo seus sistemas filosóficos, ou um sistema filosófico meio enriquecido aí, surgem o que a gente chama dos helenistas, ou seja, aqueles filósofos que usaram desses sistemas para viver melhor. Eu não sei se vocês estão lendo, conseguem ler o nome desse livro aqui? Chama-se Aprender a Viver. Esse livro me parece livro de autoajuda, não é? Esse livro é de um dos maiores filósofos hoje do mundo, em termos de importância para falar sobre ética, que é o Luc Ferry. E ele está falando uma coisa muito importante. Os primeiros filósofos, e principalmente os helenistas, estoicos, cínicos, aquele pessoalzinho que veio depois desses três, eles estão querendo encontrar uma forma de melhor viver. A ética para esse pessoal é a busca de um entendimento da natureza melhor organizada, para que a gente possa viver melhor. Então nós temos ceticismo, cinismo, epicurismo. Epicurismo me fascina, é uma das figuras que eu mais curto dentro da filosofia, o Epicuro, porque o Epicuro, ele observava, ele era um atomista, mas um atomista um pouquinho mais esperto que os outros na minha visão, porque para os atomistas os átomos se movem
linearmente na mesma direção, e o mundo é átomo, o mundo é formado por átomos, até deuses e almas, para eles eram tudo formado por átomos, e eles diziam que os átomos andam sempre na mesma direção. Pois bem, Epicuro deu uma inclinadinha nos átomos. A palavra que a gente usa é klinamen, que quer dizer desvio. E esse desvio faz toda a diferença. Ou seja, eu tenho, através dessa formação da natureza, a possibilidade de ser diferente. A possibilidade de fazer uma vida diferente daquela que me está traçada. Vejam, isso há 2.300 anos, na Grécia, depois de um arcabouço fortíssimo de grandes filósofos, ele pensa que você está num mundo em que as coisas não são marcadas, as coisas não estão datadas, não existe um sentido e você vai escolher sua vida. E para ele, a vida era, imitando a natureza, a busca do prazer. Não o prazer que eu já vi tanta coisa ser falada sobre o Epicuro, né? Mas o prazer para o Epicuro não era o que a gente chama de hedonismo. A gente chama de eudaimonismo. Que o hedonismo fala, eu vou sair por aí me divertindo. O Epicuro não. O Epicuro falava assim, você vai fazer aquilo que de mais importante o seu ser precisar. Ou seja, aquilo que é bem natural. Não vamos exigir grandes coisas de nós para que nós possamos, como a natureza, funcionar em paz, tranquilamente, com aquilo que nos é absolutamente suficiente. Ou seja, e você vivendo assim, sem grandes anseios, sem grandes ilusões, os estoicos pensam parecido, vivendo assim, sem grandes ilusões, sem grandes anseios, você vai estar no estado de ataraxia, que a gente diz que é a paz, a tranquilidade, sem a necessidade de grandes cobiças, de grandes realizações. Então esse é o povo grego. Um povo que olha para a natureza, vê como essa natureza funciona, vê como essa ordem, qual o segredo dessa ordem, e tenta imitá-la. Porém, 2000 anos atrás aconteceram fatos históricos que determinaram alguns rumos diferentes desses que a gente vinha seguindo. Estou falando do helenismo. Quem conhece o helenismo sabe que depois de Alexandre aquilo mudou tudo, né? A Grécia deixou de ser aquilo que ela era, e teve também a influência do nascimento da religião judaico-cristã. E teve uma figura central, se vocês me permitem, essa é uma visão dentro da história da filosofia, que foi fundamental para que nós fôssemos do jeito que a gente é hoje, que foi São Paulo, né? O sujeito que deu o nome para essa cidade sem saber que deu o nome para essa cidade, né? São Paulo, ele fluía muito bem nas três culturas, judaica, romana e grega. Se um dia vocês tiverem paciência, e aí não só paciência porque é interessante, ler as cartas de São Paulo para os judeus, para os romanos e para os gregos. Ele fala a mesma coisa usando aquilo que os caras querem ouvir. Ele vende, digamos, o peixe dele do jeito que o comprador gosta de comprar. E o que ele fez? O Paulo, ele simplesmente organizou todo um corpo de conhecimentos doutrinários e baseados na novidade que representava o cristianismo, e não só na novidade. Tinha aspectos do judaísmo que o mundo grego e o mundo romano não conheciam. Por exemplo, o cristianismo reivindica para si, mas há muito que os judeus já criticavam sobremaneira a exploração e a opressão dos pobres pelos ricos. Isso estava muito claro. Vocês leem isso, se vocês forem atrás. Outra coisa, esse desvio completo das aspirações humanas em função de prazeres, em função de coisas que os romanos tinham. E eles estavam muito indignados com a opressão romana também. Paulo era filho das duas culturas. Paulo tinha influência grega. E Paulo montou esse bem bolado, né, que persiste até hoje. E teve uma influência muito grande na Idade Média. Tem professores que eu já ouvi até escrever isso, né, não só falar, como eu estou falando agora, que Paulo foi o inventor do Ocidente.
É uma coisa para a gente pensar.